Bem-vindos de volta ao Cristo Minuto. No vídeo anterior, começamos a conhecer a história de Betsaba e vimos como sua vida começou a mudar drasticamente. Hoje, vamos continuar com os temas de medo, negação e tragédia que marcaram sua jornada. Vamos continuar essa emocionante história. E não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perderem nenhum detalhe. Mesmo quando eu andar pelo vale mais escuro, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Após meu encontro com o rei Davi, tentei seguir em frente, enterrar as memórias daquela noite no fundo de mim. No entanto, logo percebi que as consequências de nossas ações me assombrariam de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Semanas se passaram e comecei a notar mudanças em meu corpo. No início, tentei negar, convencer-me de que era impossível. Mas à medida que os dias avançavam, a verdade se tornou inegável. Eu estava grávida e a criança crescendo em meu ventre pertencia ao rei Davi. O medo e o desespero me dominaram. Como poderia enfrentar meu marido Urias com essa notícia? Como poderia explicar minha traição e a vida que agora crescia dentro de mim? Senti meu mundo desmoronar ao meu redor e a culpa corroer meu interior. Noites inteiras fiquei acordada, chorando até que meus olhos secassem. Sentia-me perdida, sozinha e aterrorizada. Sabia que minha gravidez não poderia ser escondida por muito tempo e temia as consequências que isso teria para mim, para meu casamento e para a criança que eu carregava. Cada dia era uma tortura, uma luta constante entre o amor que sentia, pela vida que crescia dentro de mim e o medo do que o futuro reservava para mim. Perguntava-me como poderia criar essa criança, fruto de um ato de traição, e como poderia enfrentar os olhares acusadores daqueles ao meu redor. À medida que minha barriga crescia, também crescia a angústia em meu coração. Sabia que precisava tomar uma decisão, que precisava encontrar uma maneira de enfrentar a verdade e aceitar as consequências de minhas ações. Mas o medo me paralisava e eu me sentia presa em um labirinto de emoções conflitantes. Nos meus momentos de maior desespero, encontrava-me rezando, implorando por orientação e força. Sabia que havia pecado, que havia traído tudo em que acreditava e valorizava. Mas também sabia que a vida crescendo dentro de mim era inocente e merecia uma chance de viver. Com o coração cheio de medo e determinação, tomei a decisão de enfrentar a verdade e aceitar as consequências de minhas ações. Sabia que o caminho à frente seria difícil, que teria que enfrentar o julgamento daqueles ao meu redor e a ira de meu marido. Mas também sabia que não poderia continuar vivendo em mentiras e enganos. Assim, com minha alma nua e meu coração exposto, preparei-me para enfrentar o futuro incerto que me aguardava, agarrando-me à esperança de que, de alguma forma, encontraria a força para superar essa provação e criar a criança crescendo, dentro de mim, com amor e coragem. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando confessei ao rei Davi que estava esperando seu filho, vi a preocupação e o medo refletidos em seus olhos. Sabia que nosso pecado havia sido descoberto e que as consequências seriam devastadoras se a verdade viesse à tona. Em uma tentativa desesperada de encobrir nosso erro, Davi elaborou um plano para trazer meu marido Urias de volta do campo de batalha. Ele pensou que, se Urias dormisse comigo, poderíamos atribuir a gravidez ao meu casamento legítimo e, assim, evitar o escândalo e a vergonha. Lembro-me do dia em que Urias voltou para casa, seu rosto ainda manchado de sangue, e o cansaço da batalha em seu semblante. Meu coração disparou ao vê-lo, uma mistura de alegria por seu retorno e um profundo sentimento de culpa pela traição que havia cometido. Davi havia arranjado para que Urias passasse a noite comigo, mas, para minha surpresa e angústia,
meu marido recusou-se a entrar em nossa casa. Com lealdade inabalável, ele declarou que não poderia desfrutar dos prazeres da vida conjugal enquanto seus companheiros de batalha estavam acampados no campo de batalha, longe de suas casas e famílias. Ouvi suas palavras da minha janela, e cada uma delas era como uma adaga em meu coração. Urias era nobre e íntegro, e eu o havia traído. Senti-me envergonhada, desprezível, sem honra e desleal. Eu era indigna do amor e da devoção de meu marido. Passei a noite inteira chorando silenciosamente enquanto Urias dormia na soleira de nossa casa, alheio à traição que havia ocorrido em sua ausência. Cada lágrima que derramei era um lembrete do meu pecado, da vida crescendo dentro de mim e do futuro incerto que nos aguardava. Na manhã seguinte, Urias partiu novamente para o campo de batalha, sem saber que carregava em seu coração a semente da traição. Fiquei ali, observando sua figura desaparecer na distância, com o peso da culpa e do remorso esmagando minha alma. Sabia que o plano de Davi havia falhado e que agora teríamos que enfrentar as consequências de nossas ações. O medo e a incerteza me invadiram e me perguntei como poderíamos seguir em frente, como poderíamos enfrentar a verdade e encontrar redenção em meio a tanta dor e engano. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quando soube da decisão do rei Davi, senti meu mundo desmoronar. Em um ato de desespero e covardia, ele havia ordenado que meu amado marido Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, condenando-o à morte certa. A notícia me atingiu como uma tempestade violenta, deixando-me sem fôlego e com o coração partido. Não podia acreditar que o homem a quem eu havia dado meu corpo e alma fosse capaz de tal atrocidade, de sacrificar uma vida inocente para encobrir nosso pecado. Senti-me perdida em um abismo de dor e traição, incapaz de entender como havíamos chegado a esse ponto. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto eu imaginava Urias lutando bravemente no campo de batalha, alheio à sentença de morte que pairava sobre ele. Cada dia que passava era uma agonia, uma tortura de incerteza e culpa. Agarrava-me à esperança de que Urias pudesse sobreviver, que sua habilidade e coragem o mantivessem seguro, mas no fundo, eu sabia que seu destino havia sido selado pela mão do rei. À medida que os dias passavam, a culpa e o remorso me consumiam. Sentia que era cúmplice na morte de meu marido, que meu pecado havia desencadeado essa tragédia. Perguntava-me como poderia viver comigo mesma, como poderia enfrentar o mundo sabendo que meu amor proibido havia custado a vida de um homem justo e leal. Quando a notícia da morte de Urias finalmente chegou, senti que uma parte de mim morria, com ele. A dor era insuportável, um fogo que queimava dentro de mim, consumindo todos os traços de felicidade e esperança. Mergulhei em um abismo de desespero, incapaz de encontrar consolo em nada ou ninguém. Sabia que teria que viver com o peso dessa culpa pelo resto dos meus dias, que teria que enfrentar as consequências de minhas ações e buscar. Com palavras de encorajamento e quando ouvi o primeiro choro do meu bebê, quando o segurei em meus braços e vi seu rosto perfeito, soube que toda a dor e sofrimento tinham valido a pena. Nomeamos nosso filho de Salomão, que significa paz, pois, em meio à tempestade, em meio à dor e tragédia, Deus nos deu paz. Salomão foi nossa segunda chance, nossa promessa de um futuro melhor. Enquanto olhava para meu filho, sentindo o amor de Davi me cercar, soube que havia encontrado o meu propósito. Apesar dos meus erros e pecados, apesar da dor e da perda, Deus me deu uma razão para continuar. E com a ajuda de Davi e a graça de Deus, sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que a vida me lançasse. Obrigado por assistirem a mais um capítulo da história de Betsaba. Lembrem-se de que, mesmo nos momentos de maior medo e tragédia, Deus está conosco, nos guiando e nos dando força para superar as dificuldades. Se vocês estão gostando,
Não se esqueçam de deixar um like e compartilhar com seus amigos. No próximo vídeo, vamos avançar para os temas de determinação, ascensão e poder de Betsaba e seu filho Salomão. Não percam! Até a próxima!